Bom, eu estou aqui com vocês na internet, estou gravando na minha câmera ao mesmo tempo um programa que eu calculo vai demorar uma meia hora, estilo Olavo de Carvalho. Bom, então qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, é dar uma panorâmica da economia mundial. Eu anotei aqui nessa prancheta aqui os principais assuntos. Eu tenho um outro computador ali com os comentários, tá? Aqui também tem um comentário se der para ler. Então eu vou fazer uma panorâmica e depois eu vou responder as perguntas que vocês acharem mais conveniente, tá? Então, primeira coisa, vamos começar um passeio pelo mundo. Vamos começar lá pelo Japão. O que está acontecendo com o Japão no momento? A questão do Japão não é uma questão nova. Começou lá por volta de 1985, fizeram aquele acordo de prazo com os Estados Unidos. Em 1989, se não me engano, estourou a bolha imobiliária. E tem 23 anos que eles estão mantendo a taxa de juros baixa para tentar reativar a economia e o trem vai se arrastando. Então eu calculo que coisa parecida vai acontecer com a Europa, com os Estados Unidos. E qual que é a diferença do Japão para a Europa com os Estados Unidos? O Japão me parece muito mais com a Europa do que com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, segundo o Goldman Sachs, segundo o que eu também estou vendo, tem uma capacidade de crescer muito maior do que a Europa e Japão. A Europa e o Japão então estão velhos, está difícil para eles crescerem. E a Europa então está se arrastando mais daquela crise do euro, então a tendência é a Europa ser muito parecida com o Japão. E o que tem de diferente nos Estados Unidos? Os Estados Unidos então teve o shale gas lá, que o Lincoln tem razão, está aumentando. Nós temos também a taxa de desemprego caindo, então apesar do déficit público, o déficit comercial dos Estados Unidos estarem muito altos, a situação econômica ela não está tão grave quanto da Europa e do Japão. É até um contrassenso, mas fazer o quê, né? Eu vou fazer então esse hangout e essa gravação mais lenta, estilo do Olavo de Carvalho, para eu tentar ir mais longe. Então no meu resuminho aqui, né? E a China? O que tem a China? A China, gente, é quem faz o Brasil crescer. A China com o aumento do preço das commodities, ajudou muito o Brasil. Então o Brasil deve muito à China. E como a China agora está crescendo um pouco mais lento, os termos de troca do Brasil caíram muito. Então essa parada do Brasil um pouco foi por causa da eleição de 2010, aquele exagero, e agora também está um pouco mais lento. Então, mas vamos lá, o grande problema do Brasil é a queda dos termos de troca. O que significa isso? As nossas exportações caíram de valor e as importações não. Então nós estamos tendo problema em transações correntes, em balança comercial, tá? Isso não é bom, mas também não é muito grave, porque os termos de troca não caiu tanto quanto ele subiu. De 2002 para cá ele subiu muito, tá? Ainda deve estar uns 15, 20% acima do que subiu. Agora, qual que é a vantagem do Brasil? A vantagem do Brasil é que o desemprego aqui está muito baixo. Então esse desemprego baixo está segurando o potencial econômico do Brasil, principalmente no sentido da Dilma ganhar a reeleição no ano que vem. Então nós, trabalhadores, estamos bem. Os empresários podem reclamar porque o lucro deles está pequeno, mas a gente está bem. Os juros, o pessoal está reclamando que a inflação está explodindo, está perdendo o controle dessas coisas, mas não é, gente. A inflação, eu vivi a hiperinflação, então houve um período inflacionário muito forte no Brasil e agora está tudo sob controle. Tanto é que a taxa de juros está baixíssima, por quê? Você tem que pegar os 7,5% e tirar a inflação, nem sei 7 quanto, tá? Mas tira a inflação de 6%, dá 1%, 2% de juros real ao ano. Então isso aí é baixíssimo. Basta que eles elevem a Selic para 10%, 15%, que essa inflação está no chão, não tem problema nenhum. A única coisa que vai acontecer é que para você acabar com a inflação, você gera desemprego, você segura a economia. E é por isso que o governo não vai segurar tanto a inflação esse ano, ano que vem, porque ano que vem tem eleição, então eles não vão jogar a economia no chão. Mas está tudo sob controle, então a inflação não tem problema nenhum. Eu vou olhando aqui, tá, para desemprego baixo, juro baixo, inflação sob controle. O câmbio, gente, o câmbio está exatamente onde ele precisa estar, então o câmbio também está sob controle. Mas, por outro lado, aquele grande milagre econômico que o Brasil viveu de 2002 até 2010, ele realmente perdeu força. Então, não tem como, mas
está bem mais lento, né? É o milagre econômico. Mas a vida para nós, trabalhadores, está boa, tá? A verdade é essa. Eu vou olhar aqui agora os comentários, tentar responder os comentários. O xingador. Oi, Sapoio. Hoje às 5 da tarde vai ter hangout no canal Bora Falar da Wilma. Tá jóia. Se der eu participo lá. Sapoio, no momento, qual dos 5 países que estão melhor em questão econômica? Olha, eu não olho os países pequenos, então eu não sei dizer qual país que está melhor, mas geralmente os países emergentes estão bem e os países ricos estão mal, com exceção dos Estados Unidos, que estão relativamente bem, no meu entender. Deixa eu ver o que mais que tem. Eu acho que só tem isso, né? Mas o fato é o seguinte, não dá para competir com o Olavo de Carvalho, porque eu não consigo falar tanto quanto ele. Então a gente vai ter que voltar mais naquele formato antigo mesmo, né? Voltar mais naquele formato antigo mesmo e fazer hangout com a moçada toda. Eu vou ver se o pessoal tá lá para fazer hangout e a gente faz hangout lá. Falou, moçada?